Que me dá mais vontade de falar a partir do... Bom, é meu primeiro longa, eu estudei na USP de 99 a 2003, a última turma de cinema separado de rádio e TV. E é isso, basicamente. Eu fiz 5 curtas antes de fazer o longa. Mas sobre o filme... Bom, tá, vou falar de maneira geral a origem do projeto. Você gosta de teatro? Gosto muito. Eu gosto muito de musicais. Me interessa, assim, musical. O uso da música dramaticamente, tanto no teatro quanto no cinema. Eu gosto muito do Kurt Weill, que era o compositor parceiro do Brecht em muitas peças. Enfim, tem um universo da música usada dramaticamente que sempre me interessou bastante. E o Jacques Demy acho que é um dos meus preferidos. Mas não sei se o Jacques Demy, só porque ele surgiu, não sei se ele foi uma influência direta nesse filme. Enfim, acho que tem um universo de... acho que tem um universo de... Acho que eu não pensei nele especificamente enquanto eu fazia, mas acho que ele está, com certeza, presente no meu imaginário, né? Na verdade, eu pensei nele num primeiro momento, quando eu estava... Antes de começar a escrever o roteiro, porque o filme é inspirado em 3 notícias de jornal. Livremente inspirado a partir das notícias... Enfim, eu tinha lido as notícias quando elas aconteceram, elas ficaram na minha cabeça por muito tempo e eu comecei a pensar nas 3 juntas. E aí eu nem voltei às notícias para desenvolver o roteiro, porque a minha ideia era ficar bem ao redor mesmo. Não tinha nenhuma intenção de dar conta das histórias reais ou de ter um olhar totalizante sobre cada uma delas. A ideia era olhar um pouco para as bordas disso, assim, para as bordas dos fatos trágicos. E qual a distância entre elas? Eu não lembro exatamente. As 3 aconteceram no início dos anos 2000, mas eu não lembro o tempo entre uma e outra. Talvez elas tenham acontecido ao longo de 1 ou 2 anos, algo assim. Deve ter sido no intervalo entre 1 e 2 anos. E eu tinha um arquivo de recortes de notícias que me interessavam, e elas estavam entre várias outras lá nesse arquivo. E em algum momento, quando eu pensava em uma, as outras começaram a vir junto, assim, na minha cabeça. Ele fazia pensar em alguma musicalidade? Não, então, o que eu ia dizer é que quando eu decidi que eu ia trabalhar com essas notícias, eu tinha muita dificuldade de pensar em como me aproximar delas, porque elas me inquietavam muito, então eu sentia que eu queria trabalhar com elas, mas, ao mesmo tempo, eu não sabia exatamente como me aproximar desses fatos tão duros, e eu não queria, de maneira nenhuma, condenar esses personagens a essa tragédia, assim, tragicizar a tragédia, sei lá. Eu não queria que fosse um filme com um olhar fatalista, apesar de lidar com essas situações. E eu sentia principalmente que eu precisava... Minha sensação absolutamente pessoal era de que só faria sentido eu lidar com esses personagens se eu desse a eles um espaço para além desses fatos que marcam esses personagens. Enfim, porque, sei lá, lendo a notícia, você pensar ou o menino que se matou, ou o pai que esqueceu o filho. Eu queria, de alguma maneira, olhar ao redor disso, ao redor dessa imagem primeira que fica de cada um deles a partir do fato trágico. E eu queria criar espaços no filme em que esses personagens, enfim, existissem. Queria ter um olhar sobre a existência deles no momento presente, uma existência cotidiana. E, a partir do momento, diante do fato
mais duro, eu queria dar algum espaço para alguma possibilidade de lirismo nisso. E aí, num primeiro momento, eu ia falar do Demi, porque num primeiro momento eu cogitei fazer o filme todo cantado, como Os Guarda-Chuvas do Amor. Porque eu queria encontrar algum descolamento dessa... Me interessava me descolar um pouco de um olhar realista e encontrar brechas de lírico no meio disso. Mas aí eu acabei, pensando no projeto, eu acabei me concentrando na figura das três mães, que se tornaram centrais para mim na estrutura do filme. E aí eu escolhi isso de dar uma canção para cada uma das mães, que fosse esse momento de transbordamento dos personagens, das três personagens, e também do filme. Acho que o filme também é um momento em que o filme, em termos de linguagem, transborda de alguma maneira, se descola. Então, as canções surgiram daí. Você quis brincar com o cômico também, que parece que vai ficar cômico. E parece que a gente está no núcleo nervoso da existência. Eu queria... É o que eu falei, eu não queria que o filme tivesse um olhar trágico. Eu queria olhar para... Você não é cômico. Quê? Não, mas eu acho que ele tem uns espaços de, sei lá, tem aquele jantar... Tem uns espaços de... É um limite tênue, né? Eu não acho que as canções tenham algo de cômico. Eu acho que o filme tem momentos em que se permite a risada, assim, se permite por causa desse olhar para coisinhas do cotidiano, para essa conversa na família, para o absurdo daquela situação na churrascaria, que é uma situação super tensa, mas o cara oferece a farofinha. Não sei, acho que nesses pontos o filme se abre mesmo lidando com esses fatos, ele tenta se abrir a essas coisinhas, assim, que podem ser engraçadas. Você acha que é um filme que faz mais sentido, especialmente nesse contexto que existem essas notícias? Que a gente se depara muito constantemente com esse tipo de notícia que apareceu aí. Você acha que ele ganha uma força a partir disso, a partir da existência dessa mídia que divulga isso? Você acha que ele conversa com o espectador que tem essa experiência também? Eu não sei, isso é difícil para eu avaliar. Assim, tipo, com a pessoa que você conversou já? Porque quando eu vi, realmente, são coisas que só parecem notícias, assim, notícias. E ele conversou comigo esse outro lado dessa coisa da nuance, da coisa pessoal dos personagens, porque a gente vê só esse lado, assim, né? A gente vê a coisa que aconteceu, não sabe desses detalhes. E parece que ele funciona é uma palavra meio ruim, assim. Parece que ele ganha uma outra dimensão quando o público tem essa experiência de ver essas notícias, que se vê realmente. Eu acho que para quem reconhece as notícias, ou mesmo que não reconheça especificamente as três notícias, reconhece como um universo de acontecimentos que se tornaram, sei lá, de alguma maneira corriqueiros ou recorrentes. Principalmente a segunda história se tornou muito recorrente depois que quando eu fiz, eu tinha lido uma notícia, quando eu comecei a pensar, né? Aí, ao longo do processo do filme, aconteceu várias outras vezes, e acontece, sei lá, uma vez a cada 3 meses, um pai esquece um filho no carro. Virou uma coisa... E é meio mundial. Eu comecei a pesquisar, e aconteceu nos Estados Unidos, em Portugal, no Chile, na França... E o padrão é sempre o pai, num dia em que muda o itinerário, é meio um padrão que tem acontecido. Mas, enfim, acho que para quem reconhece esse universo, cria essa camada. Acho que cria uma camada a mais, não sei, de relação. É uma coisa meio que acontece um pouco extra-filme também. Não é uma intenção, não é uma consciência sua. Não sei, conversando, ele passou agora
passou fora do Brasil em 2 festivais, esse ano, recentemente. E acho que no Brasil todo, não sei, acho que praticamente todo mundo reconhece minimamente o universo das notícias. E aí eu tinha essa curiosidade, eu não sabia se fora do Brasil teria uma relação diferente com isso. Eu acho que eu encontrei mais pessoas que não identificaram como notícias, mas que também aí acho que é uma relação um pouco diferente, mas eu acho que o filme não depende, minha sensação agora com essa experiência, de que ele não depende de que você reconheça como notícias, mas se você reconhece, acho que tem uma outra camada. Essa ideia de escolher enaltecer o personagem da mãe, quando que surgiu isso? E se o Roy Andersson também é uma referência? Interessante. É a primeira pessoa que me pergunta isso, porque acho que quando eu pensei primeiro no Demi, quando eu pensei em Ser Todo Cantado, e aí acho que eu comentei com um amigo meu que para mim seria um cruzamento de Demi e Roy Andersson. Depois eu não sei, eu acho que eu não voltei a pensar muito nisso, mas sim, mesmo que eu não tenha, depois quando deixou de ser todo, quer dizer, não foi, a ideia de Ser Todo Cantado durou acho que um dia. E nesse dia eu falei, podia ser eu imagino um musical que fosse uma mistura de alguma maneira de Demi e Roy Andersson. Depois, quando foi mudando, eu não pensei mais especificamente nesses diretores, mas, enfim, ele tá no inconsciente, está em algum lugar. As mães. Eu acho que foi um caminho natural. É engraçado que nas notícias as mães nem tinham tanta presença, a não ser na terceira. Mas na primeira, a notícia original era do menino que se jogou e tinha uma coisinha, uma nota na notícia falando que o pai tinha falado na delegacia que o filho gostava de ficar no computador de madrugada, mas que quase todo mundo da idade dele fazia isso. Enfim, eu lembro que essa frase me pareceu muito forte, parecia muito o pai falando, ele ficava no computador, mas o que isso diz sobre ele, né? Como eu poderia ler isso? Enfim, me pareceu uma tentativa ali naquela frase de um entendimento de algo que né, do quanto ele não era capaz de ler isso de outra maneira, enfim, não sei. Fiquei pensando muito nesse universo da percepção do outro. Acho que o filme todo acaba lidando um pouco, tentando lidar um pouco com isso, do que a gente vê do outro, do que se dá a ver e do que não se dá a ver, do que nunca vai se dar a ver, não sei. E essa frase do pai tinha ficado ecoando para mim. Mas na segunda história, embora o pai que esqueça a criança, tinha uma entrevista com a mãe. Na verdade, isso foi um acaso horrível, que exatamente um ano depois de ter acontecido, pelo menos a primeira vez que eu li a primeira notícia de um pai que esqueceu o filho no carro, exatamente um ano, no mesmo dia do mesmo mês, um ano depois, aconteceu de novo. Outro pai esqueceu um filho. E aí uma das matérias falou com a mãe da primeira criança, de um ano antes. E essa entrevista é muito forte, E ela falava que nunca tinha culpado minimamente o marido, que ele sempre foi um bom pai, que ela sabe que foi um absoluto acaso, um lapso, e que eles continuavam juntos. E aí ele perguntava, o que mudou na vida de vocês? E aí ela falava, nós somos os mesmos, só que tristes. E essa frase também ficou ecoando muito para mim. E essa figura dessa mãe que absolutamente não culpou o pai. E aí, enfim,
enfim, acho que essa mãe ficou forte para mim. Na terceira história, a mãe já era um pouco o centro. E aí, na primeira, essa frase do pai eu acabei passando para a mãe um pouco como linha mesmo do filme. Eu pensei nessas figuras das mães acabarem se tornando os pilares do filme, de certa maneira. Foi esse o caminho para me concentrar nelas. Para ter algum tipo de espelhamento também entre as três. É porque ajuda a humanizar o fato, né? Assim, o factual. Eu acho que é como se tivessem três catarses no filme. Esses episódios do filme, aí acontece isso. E a sonoridade dessa cena? Essa cena. Porque está lá no livro, quando criança, depois do diálogo dele. Eu não sei, acho que a questão da força feminina do filme veio dessas mães, veio do momento em que eu escolhi essas mães. Não sei se foi muito consciente também. Mas a cozinha, por exemplo, eu acho que eu tinha um interesse por esses espaços. Isso que eu falei, né, das situações cotidianas. Eu acho que a cozinha é um lugar muito de atividades pequenas e de convivência. Tem a cozinha na primeira história, de lavar a louça, né? Tem é uma delegacia. Enfim, acho que a cozinha veio disso. Essa cena específica, eu acho, para mim, ela é muito importante para o filme, acho que para chegar nisso que eu tentava. Porque é um momento muito simples e luminoso, assim. É um momento, eu acho que essa criança ilumina um pouco, ilumina no sentido muito simples mesmo, tem um encantamento ali muito simples na existência daquela criança, que eu acho importante para o filme. Acho que ela se espalha de algum jeito pelo filme, né? E eu tinha uma decisão de não ver esse menino, o bebê que vai morrer, e acho que a menina é um pouco um espelhamento do menino que a gente não vê, né? Eu queria que tivesse uma presença forte de uma criança, mas eu não queria que fosse a criança que morre. E acho que é uma menina porque, para não ser um menino, para não ser um espelhamento tão direto, não sei, não lembro exatamente o caminho que foi, mas acho que desde a primeira versão do roteiro sempre foi isso, ela com a amiga e a filha da amiga. Coincidentemente, no meio tempo de eu escrever o roteiro, né, o projeto levou um tempo,
nasceu essa menina que é filha de uma grande amiga minha e que é minha afilhada. E foi engraçado porque ela morava em Florianópolis e eu tinha visitado ela, tinha visto ela já várias vezes, mas a última vez antes do filme, acho que tinha uns 6 meses antes do filme, e a gente pediu para a Aline, minha amiga, mãe dela, não estimulá-la a falar, para que ela não aprendesse a falar antes do filme. E ela aprendeu a falar logo depois do filme, assim, foi o momento mesmo de fazer com ela o filme, foi interessante. Ela tinha 1 ano e meio, mais ou menos, quando a gente filmou. E aí a Aline estava junto, a mãe, né? E foi muito interessante fazer essa cena, porque tinha esse elemento absolutamente incontrolável, que era a Irene. E as atrizes... Foi um processo muito legal de observar, porque era isso, as atrizes tinham que lidar o tempo todo com a impossibilidade de prever como a Irene ia reagir às coisas. E elas tinham um texto para falar nesse contexto. Então, acho que isso dá à cena uma coisa de que eu gosto, que tem uma vitalidade ali, que elas realmente tinham que lidar com um imprevisto. Foi filmado bem fragmentado, o momento em que as duas estão conversando na pia, a Irene não estava, aí tem aquele plano geral que é o único que está todo mundo, né? E o plano longo dela não tinha as falas, a gente descobriu o que mais a interessava ali, né? Foi colocando na mesinha. É engraçado porque a mãe dela tinha trazido uns brinquedinhos, a gente comprou uns brinquedinhos novos para ver se ela se interessava, e no fim ela se interessou pelas bolinhas do mato, e pela florzinha e pelos brócolis, elementos que não eram a princípio para a cena, mas que foi. E aí a gente deixou ela ali brincando levou um tempo para a gente achar o jeito. A gente tinha tentado filmar no dia anterior, mas claro que tudo chamava a atenção dela, principalmente o boom em cima. Então ela ficava apontando o boom, querendo mostrar para todo mundo que o boom estava ali. Aí a gente cobriu toda a equipe, a câmera, deixou só um buraquinho para a câmera com um pano preto no segundo dia, porque ela olhava muito para a equipe, olhava para o boom e para a equipe. Aí a gente fechou, ela foi se acostumando com o boom. E aí o que a gente foi que a mãe dela ficou na posição em que as atrizes estariam. E às vezes a mãe dela falava alguma coisinha, ela olhava e voltava. E aí depois a gente construiu sonoramente a partir das reações dela para criar essa relação dela com o que estava acontecendo fora. Isso foi totalmente não pensado. Eu acho que pode estar, mas... Não, nada foi intencional. Não. Não, acho que os ginastas têm uma presença do corpo, que era importante. A ideia da imagem dos ginastas é corpos em movimento, né? Enfim, se relacionando um pouco com o cisne. Acho que o filme busca recorrentemente algumas imagens de movimento, de existência, de simples existência, assim, de simples movimento sem objetivo. O cisne mesmo, o bebê um pouco, e os ginastas são
essa presença física do movimento. Foi pensado assim, acho que tem uma relevância dos corpos, uma presença dos corpos, mas não foi pensado intencionalmente como elemento de homoerotismo ou mesmo de erotismo em si, mas acho que, enfim, acho que a leitura... Os primos, por exemplo, então, não foi também pensado nesse sentido para mim. Exatamente na hora que ele fala da proximidade dos primos, a imagem do Ignacio, assim, das partes íntimas do Ignacio. Não é exatamente na parte que fala dos... Ele olha para ele meio... se desvia do... eu acho que não é intencional, mas acho que pode estar ali. Eu adoro isso, na verdade, quando surgem significados, mas não foram pensados. Não. Eu só queria falar, eu não comentei, que o Gabriel está aqui, o ator da terceira história. Vocês podem fazer perguntas para ele também. Você pode vir para cá, Gabriel. É a primeira vez que ele vê o filme. Eu não sei se eu vou conseguir responder. Caetano, qual que era, o Gabriel pode responder, vou colocar você na armadilha, o subtexto do Gabriel naquela cena, que a gente fica um tempão olhando para ele, né, o que ele tá, você quis criar um certo estranhamento ali, né, diria animosidade, né, daquela situação toda, né, você fica pensando, pô, se fosse comigo, né, você é pai, mas você não teve perdeu todo aquele período, né, e aí de repente é seu filho, mas não é, né, tem toda essa situação aí no meio entre as famílias ali, e aí tem ele lá, né, que é o principal da situação, né? Qual o subtexto que você deu para ele? A gente conversou bastante sobre a situação. Você pode falar também, se você quiser. Mas eu acho que tinha uma questão do... E eu gosto muito do Gabriel no filme, porque eu acho que é muito difícil ler justamente qual o subtexto possível para esse garoto. Porque acho que para ele é muito diferente da mãe e do pai, né? Tanto da mãe e do pai que o encontraram, quanto da mãe que o criou. Para ele, aquelas pessoas surgiram agora, né? Não era uma questão na vida dele. É uma notícia que surge e eu acho que ele basicamente não sabe como reagir. E não tem um peso tão grande para ele a situação ainda, porque eu acho que ele ainda está processando aquela situação, né? Junto à idade dele, a juventude, outras coisas, né? Também. Porque, enfim, isso não está explícito no filme, mas a ideia é que ele sequer sabia que ele, né, tinha outros pais. Ele acreditava que aquela era a família dele e aquilo surge. E acho que esse encontro é um momento em que ele absolutamente não sabe o que... Ele não sente nada por aquelas pessoas, né? Enfim, não... Eu digo mais assim, na questão da preparação, quando você vai falar assim, olha, Gabriel pode responder. Pense nisso, de repente, a situação tal, qual foi a situação que você colocou ali? Ficou muito legal a forma como ele ficou ali naquela situação, né? E essa situação, você pode ver no set. Porque até eu falei mais com os atores, que era da minha família adotiva, do que os biológicos. Porque a gente sente, eu senti o estranhamento, sabe? Eu senti aquela família estranha. Eu assistindo o filme, eu senti a cada emoção que eu senti naquele momento, como se eu estivesse fazendo de novo. Foi puramente estranhamento. Eu acho que não tinha nada tão específico que eu falei, pense nisso. Eu acho que a gente teve um ensaio que foi muito bom, um primeiro ensaio, numa sala de ensaio, numa sala de reuniões, na verdade, que foi a primeira vez que o elenco dessa cena se encontrou, que de cara foi muito interessante, porque teve uma coisa que aconteceu naturalmente, isso que o Gabriel está falando, o núcleo que fazia a família que criou, são muito engraçados, assim, as pessoas. O Gustavo, que faz o tio, né? E
eles criaram muito rápido uma dinâmica entre eles, entre os atores, não como personagens, mas tinha uma coisa ali. E a Fernanda, que é a atriz que faz a mãe biológica, nesse dia falou com o Henrique, que faz o pai biológico, a gente não tem a menor chance de ganhar esse menino, eles são muito mais divertidos que a gente. Mas tinha, nesse primeiro ensaio, acho que ficou muito claro uma certa divisão que aconteceu um pouco naturalmente. A gente tinha conversado sobre essa situação do menino, de ser uma situação que o menino realmente é um enigma a reação dele, porque ele não sabe mesmo como reagir. E acho que o caminho foi esse, de criar uma proximidade com aquelas pessoas que são família de criação e uma distância com os outros. E acho que isso alimentou a cena. Não teve nenhuma técnica assim, ó, família biológica, vocês só vão se ver na hora da gravação. Não, assim. não. Mas o personagem, ele tenta também se comunicar com a... Eu acho que parte do estranhamento é esse. Ele também tenta, ao mesmo tempo que ele se protege, ele tenta se comunicar com a família biológica, mas ele não sabe como. É uma situação que você não sabe se você vai, se não vai, você não quer se envolver, mas você tem que se envolver, né? É tudo no olhar, né? Pode ser que olha, de verdade, né? Olha abaixo. E esse plano a gente, ao contrário do bebê, esse que a gente tinha controle do ator, a gente filmou só na cara dele mesmo, assim. Aqueles diálogos eram falados, não tinha opção de montagem, era para ser isso. E a indicação era simplesmente ele reagir aos estímulos externos. E a ideia era a ideia desse plano é um pouco o olhar da mãe biológica, né? Tentando ver esse menino, né? Ela acabou de reencontrar e tentando ler de algum jeito essas micro-reações que ele tem. E acho que a ideia era tentar compartilhar com o espectador esse olhar, que é um olhar detido sobre alguém que simplesmente está ali reagindo e que você não consegue realmente ler o que está ali atrás, né? É um pouco nublado, assim. Acho que isso tem muito a ver com o que eu falei, que eu tinha muita vontade que o filme fosse também sobre esses personagens existindo no presente. Uma experiência deles... Eu queria que o filme fosse tanto sobre vida, ou mais sobre vida do que sobre morte, né? Mais sobre presença do que sobre ausência, de certa maneira. E para mim era importante que o filme, de algum jeito, criasse uma experiência, uma certa experiência de duração, de existência no tempo dessas pessoas. E por isso acho que o principal estudo do filme, o principal estudo na montagem era encontrar esses tempos, né? Era uma montagem muito dedicada a descobrir quais eram esses tempos e experimentar esses tempos, muito mais do que uma articulação de cortes. Muito... Eu sou muito próximo da Ju, que é a montadora. O Marco que fez as canções comigo, e o Marco e a Ju dirigiram juntos o Trabalhar Cansa e alguns curtas, e a gente estudou junto aqui na USP. E desde a USP a gente trabalha muito juntos, então a gente é muito próximo. Essa pessoa a pessoa com quem eu falei no primeiro dia, no único dia em que eu pensei do filme ser inteiro cantado, é o Marco. A gente enfim,
é muito comum a gente conversar sobre as ideias que a gente está começando a ter. Então, acho que passou pela Ju e pelo Marco várias questões do filme, e foi muito junto também o trabalho com a Elo, que é a diretora de fotografia, Heloísa Passos, de quem eu sou muito amigo também, e que, enfim, a decupagem, eu fiz uma primeira versão e foi tudo muito conversado com ela e com o Daniel Chaya, que era o assistente de direção. Teve várias conversas em vários sentidos, assim, na elaboração. Que? Encontraram pouco para filmar. Parece essa impressão de ser. Quem? A equipe? Não, a gente se encontrou bastante. Teve o período da pré foi bem intenso, de encontros diários, enfim, com as diferentes equipes, né? Mas foi próximo, assim, o processo foi um processo próximo. Eu estava respondendo algo. Eu me interrompi agora, não sei onde eu estava muito bem. Mas estava falando dos planos, né? E eu também monto, então eu acho que tinha um pensamento de montagem na decupagem. E minha tendência é não filmar opções. Não sei, não é uma decisão, é uma tendência. Eu não filmo muitas opções de montagem. Normalmente eu passo por esse momento de decidir a decupagem, e aí discutir a decupagem, e aí eu filmo a decupagem que foi pensada. É bem raro eu filmar desse ângulo ou desse ângulo e depois decidir. Normalmente é um pouco arriscado, mas não sei, não me dá vontade de ficar filmando opções, me dá vontade de escolher mesmo, de pensar com calma, escolher e fazer daquele jeito. Às vezes, claro, no momento da cena algo muda e você decide mudar. Também procuro estar aberto a isso, mas em geral tem um planejamento muito claro antes de filmar. E sempre já nesse filme já com essa intenção de experimentar essa questão da duração e do recorte. Me interessava muito pensar o recorte do quadro e o que acontece dentro, o que acontece fora, porque o filme queria lidar com isso, com essa questão do que você vê, do que você não vê. Então várias questões se misturavam para chegar a essas decisões. Que legal. Acho que a ideia era duração e presença. Assim, a escolha dos enquadramentos, por exemplo, acho que tinha realmente não passava muito mais por pensar presença ou recorte no sentido de dentro e fora do que resultado plástico necessariamente. Você fez a pergunta e eu ia falar, primeiro o Coutinho. Estou feliz hoje que as pessoas identificam umas referências. Eu pensei muito no Coutinho, eu sou completamente apaixonado pela obra do Coutinho. E jogo de cena foi um instrumento no processo de ensaios. Eu dei o filme para alguns dos atores, a gente conversou sobre. É engraçado, né? Porque é um documentarista, mas acho que ele é muito presente para mim, na minha cabeça, assim. É claramente um dos meus cineastas brasileiros preferidos, se não o preferido. Acho que tem um interesse do Coutinho pela palavra,
Tem muitas coisas que me interessam muito no Coutinho e acho que uma das que mais me interessa é esse interesse dele pela narrativa oral. No jogo de cena tem essa questão da atuação e de se apropriar da história de alguém, ou da diferença entre contar sua história e se apropriar da história de outra pessoa. Tem muitas camadas, né? E a Fernanda Viana, que é a atriz da terceira, a mãe da terceira história, ela é do Grupo Galpão de Minas, e eu pensei nela por causa do Moscou, do Coutinho, que acompanha o processo do grupo. Eu já tinha visto ela no teatro várias vezes, mas foi o Moscou que me fez realmente pensar nela. Assim. Eu já gostava dela, mas no Moscou eu criei uma relação muito forte com ela. Então, sim, o Coutinho era uma referência e é um dos meus cineastas brasileiros preferidos. Eu gosto muito... Enfim, eu gosto muito de vários cineastas. Não saberia identificar quais são influência ou não para o filme, mas, assim, para mim, são... Gosto muito do Carlos Reichenbach, gosto muito do Nelson Pereira dos Santos, gosto muito do Joaquim Pedro. Acho que eu estou falando... Claro que eu gosto de muita coisa, mas acho que esses são os que... Eu estou falando dos que... Sim. Eu estou pensando nos que eu me sinto mais diretamente, intimamente, fora o que eu aprecio. Acho que eu gosto muito de várias coisas da produção contemporânea. Eu gosto muito de muita coisa de curta. Dos coletivos, enfim, eu tenho tido um grande prazer de acompanhar o cinema brasileiro contemporâneo, porque eu sinto que está acontecendo um momento muito interessante de criação, de pensamento em torno do cinema. Dos filmes recentes, acho que o que eu mais gosto dos que eu vi, os mais recentes, acho que o que eu mais gosto é Esse Amor que Nos Consome, que passou aqui nessa mostra. Não sei se alguém viu, do Alan Ribeiro, eu gosto muitíssimo. Eu não sei, mas acho que os contemporâneos eu me sinto tão no meio, assim, e vendo que é mais difícil eu citá-los, não sei, como... Que? Eles não são cinema novo, né? Continuou. Não sei, eu acho que são os que eu... Não sei, eu gosto muito de Limite. Limite é sempre uma referência para mim. Acho que passa por muitas coisas e passa muito presentemente com o cinema contemporâneo, assim, com o que eu tenho assistido e acompanhado e pessoas que eu conheço pessoalmente, né? Tem acontecido uma coisa forte nos festivais brasileiros, que é uma troca mesmo, né? Muitos diretores que começam a colaborar, inclusive, mesmo morando em cidades diferentes. Eu participei de um filme coletivo que se chama Desassossego, que é um filme que foi coordenado pelo Felipe Bragança e pela Marina Meliandi, do Rio, e que é um filme de fragmentos que foram feitos por pessoas de Minas, de Recife, do Rio, e são todas pessoas que se conhecem e que veem uns os trabalhos dos outros e trocam e se interessam. Então, o ator da segunda história, o Rômulo, numa varanda falando se chama... Qual o nome do... em cima de um poema do Carlito Azevedo, que é uma narrativa sobre uma menina pedalando, e aí tem ele e um ator português lendo uma carta, que é o poema, esse fragmento.
gosto muito dele. Gosto muito. Acho que é engraçado porque ontem o filme abriu a Mostra Sesc Melhores Filmes, lá no Cine Sesc. E quando eu me mudei para São Paulo em 99, quando eu entrei na USP, eu vi pela primeira vez um filme dele na Mostra Sesc Melhores do Ano. Eu vi o Rio. E eu nunca tinha visto nada, não sabia nada do Tsai Ming-liang. E foi muito forte para mim. E ontem eu estava pensando nisso, assim, porque estava abrindo a mostra e tal, e eu pensei da importância desse filme naquele momento para mim. E eu gosto muito dele. Também acho que é engraçado porque é muito interessante quando se identificam referências que eu acho que estão lá, mas que não... Durante a realização do filme eu tive muito... Eu não pensei especificamente em filmes, acho que até para não me prender a eles, não sei, mas é isso. Acho que durante o processo de realização do filme não foi uma referência direta, mas com certeza é uma referência para mim. Eu gosto muito da obra dele, assisti muita coisa, reassisti muita coisa, gosto muito do uso da música. Acho que é de uma natureza bem diferente, mas gosto muito de como ele usa. É isso, assim, é uma presença. Eu escrevi o roteiro pensando em 3 atrizes para serem as 3 mães. A primeira é a Cida Moreira, a segunda é a Andréa Marquis, que são as que fazem, e a terceira era a Malu Gali, que é uma atriz do Rio, que já tinha feito um curta meu, eu gosto muito dela, a gente é muito amigo. E era ela, e ela acompanhou ela leu as primeiras versões do roteiro, enfim, a gente já conversava sobre o filme há muito tempo. Mas aí, na época da filmagem, ela foi escalada para uma novela na Globo e ia coincidir com o início da gravação, e a gente ficou até o último momento tentando negociar, mas a Globo não quis de jeito nenhum. Não proibiu ela de fazer o filme, mas não quis nos garantir que ela não seria chamada naquela data. E a gente não tinha nenhuma possibilidade de... Enfim, o orçamento era super apertado, e como são três histórias, não tinha plano B, assim, e ela está em todas as cenas da história dela, né? Se ela fosse chamada de um dia para o outro, a gente não tinha com o que substituir aquele dia, né? Porque os elencos das outras histórias não estariam lá, né? Então, faltando um mês para o filme começar a filmagem, a gente percebeu que realmente não dava para ser a Malu. E aí eu chamei, faltando um mês, a Fernanda, que faz a terceira, mas porque eu lembrei dela no Moscou e tal. E aí o processo com todos os atores foi... Eu não gosto... Eu tento evitar ao máximo o teste, porque eu não gosto da situação do teste. Acho que não é a melhor situação nem para o ator, nem para o diretor, não sei. Tenho que experimentar mais. Na verdade, eu tento nunca fazer teste. E foi meio esse. Eu gosto de ver as pessoas em seus trabalhos. Assim, eu acho bem mais legal do que uma situação de teste. Então, a maioria dos atores ou eu já conhecia, com alguns eu já tinha trabalhado e convidei diretamente. Outros eu conhecia o trabalho e não conhecia pessoalmente, mas foi tudo convite direto, não teve teste. E aí, para os adolescentes que eu não conhecia, eu queria visitar algumas oficinas e cursos de teatro e vê-los num trabalho cotidiano ali, fazendo o que eles fazem, em vez de chamar para um teste também. Mas aí eu acabei fazendo isso só em um lugar, porque um pouco antes do filme começar a pré-produção, eu estava acompanhando um grupo de teatro, filmando um processo deles, que eles visitaram várias outras companhias ao redor da cidade. Eles foram num grupo chamado Paideia, que é um grupo de teatro que pesquisa teatro infantil e que tem um curso aos sábados para adolescentes e adultos. E
E eu achei muito interessante o trabalho desse grupo, e o Gabriel fazia nessa época. E aí eu voltei lá, quando começou a pré-produção do filme, eu voltei a Paideia e assisti um dia de trabalho deles. E convidei algumas pessoas. No fim, todos os jovens do filme são de lá, saíram, né? Estavam lá nessa época. Mas foi isso, foi pensando em pessoas ou que eu já tinha visto ou indo ver coisas para buscá-los. Obrigado.